o objetivo aqui do capítulo 5, parte 2, é tratar justamente dessa parte preliminar entre a preparação da máquina e a instalação propriamente dita. Ok? O que você precisa ter em mente, né, quando você vai sugerir uma instalação de sistema operacional para o cliente, né? Você, como técnico, precisa saber que são duas condições que devem ser levadas em conta. Primeira delas, né? O cliente que vai receber o sistema operacional, ele usa apenas programas padrão, ou seja, pacote Office, AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop. É esse o produto que o seu cliente vai usar? Se forem esses produtos, né, você vai fazer uma instalação padrão do sistema operacional, desde que, né, o sistema seja compatível com o hardware do cliente. Lembra sempre que nós falamos na semana passada, sistemas de 32 bits, de 64 bits, ok? Então, você tendo essa informação e sabendo que o seu cliente vai rodar programas padrão, você vai fazer também uma instalação padrão. Agora, se o seu cliente, né, se a empresa que você está atendendo, se a máquina que você está atendendo, possui alguma aplicação personalizada, do tipo folha de pagamento, controle de estoque, banco de dados, aí você precisa tomar cuidado. Tá? Por quê? Pode ser que essa pessoa precise de um sistema operacional de rede, tá? E não de um sistema operacional de desktop. Então, essa questão é fundamental para poder determinar qual é o tipo de sistema que você vai colocar. Pessoal, e quem é que determina, né, o tipo de sistema? É justamente essa aplicação específica, essa aplicação personalizada que o dono da máquina tem. Tá? Então, se ele tiver, vou dar um exemplo hipotético aqui. Nós estamos hoje num cenário com Windows 10. Ok? Vamos imaginar que esse cliente tenha ainda em mãos uma aplicação dele, né, feita para ele, que só rode no Windows 7. Tá? Foi feita para o Windows 7 e só roda no Windows 7. Então, ao perceber isso, você não pode fazer uma instalação do 10. Tá? Porque senão essa aplicação dele não vai rodar. Então, esse é o tipo de informação que você precisa obter antes de fazer todo o processo de instalação. Ok? Então, são duas perguntinhas básicas. Né? Ele vai usar a aplicação padrão? Vai. Ele tem alguma aplicação específica? Sim ou não? Tá? Dependendo da resposta dele, é o caminho que você vai seguir. Geralmente, né, há uma mistura dessas coisas. Tá? Porque o cliente tem um pacote de escritório, uma suíte de escritório, e ele vai rodar uma aplicação específica. Quando as duas coisas estão juntas, quem vai determinar o que vai ser instalado é a aplicação específica, tá? Porque o pacote Office ele já tem, né, requisitos mínimos de funcionamento pré-estabelecidos e conhecidos. Já a aplicação do cliente não tem. Então, quem vai determinar é ela, e aí você vai seguir aquilo que for necessário. Requisitos mínimos. Quando você compra um sistema operacional, né, você recebe uma tabelinha de especificações. Então, por exemplo, você vai precisar de 4 GB de memória RAM, você vai precisar de 20 GB de espaço livre em disco. Essas especificações mínimas precisam ser alcançadas pelo hardware que você tem em mãos. Tá? Se você não tiver os requisitos mínimos, você precisa corrigir isso primeiro, antes de fazer a instalação. E aí você, técnico, precisa fazer uma análise. Vale a pena trocar só memória RAM ou só HD para alcançar o requisito mínimo? Ou será que é melhor o cliente trocar a máquina toda, um equipamento novo, né, para poder rodar esse sistema operacional novo? É uma questão que o técnico precisa saber lidar. Tá? Muitas vezes, o cliente tem um parque de máquinas velho e quer migrar para um sistema operacional novo. Tá? E aí, a hora que você coloca na ponta do lápis para fazer conta, a quantidade de coisas que você vai ter que trocar,
Absolutamente não vale a pena, não vale a pena você ficar trocando as peças de hardware da máquina. Vale mais a pena ele jogar aquilo fora, entre aspas, né? E adquirir um parque novo. Tá? Então isso precisa ser analisado. Tá bom? Esse tipo de situação refletiu-se muito na época da migração do Windows XP para o Windows Vista. Não sei se foi, né? Se vocês vivenciaram esse momento, mas muita gente detestava o Windows Vista. Ah, que sistema ruim. Na verdade, ele era ruim, tinha falhas, sim, ele não era perfeito, mas ele, entre aspas, pedia um hardware melhor do que aquele hardware que a gente tinha com o Windows XP. E as pessoas acharam que simplesmente era trocar o sistema. Ah, porque o Vista é mais bonitinho e tal. E aí houve aquele problemão, né? Houve aquele problemão que a gente viveu na época. Uma coisa mais recente foi a migração do 7 para o 8. Né? O pessoal que tinha o Windows 7 era uma maquininha mais simples, um hardware mais simples. Né? E aí, de repente, surgiu o Windows 8 pedindo mais memória RAM, uma placa de vídeo específica. E aí foi aquele desastre de novo. Né? As pessoas não entendem isso, mas você técnico precisa saber que o requisito mínimo tem que ser alcançado. Agora, entenda só o seguinte e coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Né? Requisito mínimo não significa boa performance. Requisito mínimo é o mínimo necessário para esse sistema funcionar. Agora, se ele vai rodar bem ou não, é outra história. Tá? Então, ó, o requisito mínimo do Windows 10, né, 32 bits, é uma máquina com 1 GB de memória RAM. Vai funcionar? Vai. Coloca um pacote Office nela para você ver como é que fica. Tá? Então, é o mínimo para a máquina funcionar, mas a performance, né, o desempenho dela não vai ser bom. Então, é uma questão que você precisa analisar antes de fazer essa instalação. Requisito mínimo e performance são duas coisas que precisam estar sincronizadas. Tá? Pode ser também, né, que você só tenha um probleminha lá na sua máquina. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha 2 GB de memória RAM, você vai migrar para o Windows 10 e ele pede 4. Né? E o restante da máquina é uma máquina nova. Né? Só que quando o cliente comprou, ele não tinha tantos recursos financeiros disponíveis, aí ele acabou comprando 2 GB só. Então, nesse caso, vale muito a pena você fazer o upgrade, né, dessa memória RAM, e aí tudo vai ficar funcionando, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Então, são as duas situações que você, técnico, precisa ter em mente, né, para poder atender. Agora, dica, né, que eu vou passar, se é que, né, é possível aí ter um parâmetro. Né? Máquina muito velha, né, quando você for migrar de sistema operacional, não vale a pena. Tá? O custo de atualização desse hardware é muito grande. Tá? Vale mais a pena o cliente ter um novo. E quando eu digo velha, eu estou falando de 5 anos para trás. Tá? Então, você recebeu uma máquina que o cliente comprou ela em 2015, provavelmente essa máquina vai precisar de alguma adaptação grande para poder rodar. Tá bom? Então não vale a pena. Compatibilidade, né? O seu cliente tem um parque de máquinas com Windows 8. Tá bom? Tá lá rodando bonitinho. E aí ele resolveu atualizar. Tá? É preciso se fazer uma análise do hardware que ele tem ali para ver se aquele hardware aceita o sistema operacional novo. Tá? Então isso precisa ser acompanhado. Por quê? O driver, né, que é aquele programinha que vai fazer o casamento entre o sistema operacional e o hardware da máquina, né, o driver, ele pode ser que não tenha sido disponibilizado pelo fabricante para o Windows 10. Então, a hora que você começa a fazer a migração, você percebe, por exemplo, que a placa de rede wireless não funciona. Tá? Então, antes de fazer a troca do parque todo, você deve testar a compatibilidade.
O que a gente faz, né, na prática, quando você tem um parque grande de máquinas que vai ser atualizado? Você pega uma, duas máquinas e faz o piloto, né? Faz o teste nessas duas máquinas. E aí verifica o que vai acontecer. Deixa essa máquina rodando uns dias, né, com o cliente, na mão do cliente, para que ele possa analisar a performance da máquina e ver se ele valida desse jeito. Tá? Se ele validar ok, aí você faz. Se não validar, ou se houver algum problema, esse problema precisa ser resolvido antecipadamente. Tá? Então, é uma questão de querer, porque melhora o desempenho e aumenta a segurança, porém, né, é algo que você precisa levar em conta se vai valer a pena ou não. Quem tem, né, parque de máquinas com Windows 7, né? Esse parque de máquinas com Windows 7 já é um parque de máquina antigo e que pode ter problema de incompatibilidade, principalmente placa de vídeo, quantidade de memória RAM. Então precisa ser analisado com muito critério antes de ser executado. O Windows, né, a Microsoft, ela tem um assistente de atualização. Tá? Esse assistente de atualização, ele é executado automaticamente quando você começa o processo de instalação. Então, a hora que você coloca a mídia lá, inicializa a máquina e o processo vai começar, esse assistente vai varrer o seu hardware todinho e vai te dar uma lista de incompatibilidade. Essa lista de incompatibilidade precisa ser resolvida antes de você prosseguir. Aliás, né, o Windows 10 nem permite que você avance. Você vai ter que resolver aquele problema primeiro, antes de prosseguir com a instalação. Tá bom? Esse assistente de atualização, ele faz parte do pacote de instalação do Windows. Então, você não vai ter como fugir dele. Colocou para instalar o Windows e o supervisor indicou que tem um problema, você vai ter que resolver aquele problema primeiro. A instalação não prossegue. Tá? Algumas coisas são mais vantajosas. Tá? Então, vamos imaginar que você, técnico, vai fazer uma instalação de um sistema operacional de novo na máquina. Né? Ele já está funcionando. Pode ser, tá, que uma atualização simples seja mais rápida do que uma nova instalação. Tá? Porque a nova instalação é um processo que começa do zero. Tá? Do 000. É um processo lento, é um processo que demora. Já a atualização é um processo mais rápido. Tá? Então você precisa analisar o que é que você vai fazer. Tem algumas situações onde começar do zero é obrigatório. Mas a maioria das vezes uma atualização já resolve. Agora, não são todas as atualizações que são permitidas. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que o seu cliente ainda tenha o Windows XP e ele quer instalar o Windows 8. Não pode fazer essa atualização, tá? O Windows não vai permitir que essa atualização seja feita, porque são produtos incompatíveis, tecnologias incompatíveis. Então você precisa analisar se a versão é compatível, se é 32 bits ou se é 64, e aí começar a fazer a instalação. O Windows 10, ele resolve todos esses problemas para você. Tá? A hora que você começa a instalação, que você pede para instalar, ele vai dizer para você assim, não é possível atualizar por conta disso, disso e disso. Tá bom? Então, não se preocupe. Agora, se você tiver uma versão anterior, pode ser que você precise fazer isso manualmente. O Windows XP não tem esse supervisor, tá? Então você vai precisar ir manualmente. Mas máquinas que rodam o Windows XP ainda são um parque de máquinas muito pequeno. Então, talvez você nunca mais pegue uma instalação do Windows XP para fazer. Mas, né, de repente você já tem essa informação. O Windows 8.1 já é difícil, né? A grande maioria das máquinas já está com Windows 10, então talvez você nunca passe por esse tipo de problema. Agora, antes de qualquer coisa, né, a atualização e instalação do Windows, você precisa fazer backup.
Tá? Lembra do que nós falamos anteriormente, né? Os dados do cliente hoje valem muito mais em termos financeiros, em termos de valor, né, do que a máquina, do que o sistema operacional que você está instalando. Então, antes de fazer qualquer procedimento, vá lá e faça o backup dos dados. Aqui cabe um parênteses para falar para vocês, tá? Tem empresa que não permite que os funcionários salvem arquivos pessoais na máquina. Isso faz parte da política da empresa. Então, se você for trabalhar com uma empresa dessas, você pode fazer a instalação nova sem preocupação alguma, tá? Porque o freguês, né, o cliente, o usuário da máquina, ele já sabe que a hora que for formatar, os dados dele vão embora. Tá? Agora, tem empresa que não, tem empresa que permite. E aí você vai ter que ter todo um jogo de cintura para saber em qual perfil a empresa que você está trabalhando se encaixa. Tem empresas, né, que arquitetam a sua rede de tal forma que quando o usuário desliga a máquina e liga no dia seguinte, o próprio sistema apaga todos os dados que não sejam da empresa. Apaga tudo que está na área de trabalho, apaga tudo que está na biblioteca. Tá? Ele faz isso através de rotinas. Windows Server, outros sistemas operacionais de rede, eles fazem isso através de rotinas. E o usuário nem chora, tá? Porque não é para ter. Tá bom? Então aí ele faz todo esse apagamento. Tá? Não sei se vocês eram alunos da escola quando a gente ainda estava no outro prédio, né? Mas a escola antigamente tinha esse esquema. A área de trabalho, onde os alunos salvavam os arquivos, quando você desligava a máquina e ligava de novo, apagava tudo. Tá? Ele tinha um local certo para salvar os arquivos. Só podia salvar naquele lugar. O restante apagava automaticamente, porque era uma política que a gente tinha através de um sistema operacional de rede que fazia isso para a gente. É bom, por um lado, porque você não tem essa preocupação, mas é ruim, porque às vezes você esquece disso. Né? Você começou a fazer um trabalho durante o dia, acabou o expediente, você vai embora na pressa, desliga a máquina e larga o arquivo lá, na pasta documentos ou na área de trabalho. E aí, quando gera uma inicialização, ela apagava tudo. Tá? Era ruim por conta disso. Antes de fazer, né, uma atualização ou uma instalação, é possível migrar os dados. Tá? Então aqui a gente já vai falar de especificações mais técnicas. Backup é uma coisa, migração de dados é outra. O Windows, Microsoft Windows, ele migra dados dos usuários que estejam salvos nas bibliotecas. Por isso que existem as bibliotecas. Então, quando você usa essa ferramenta de migração, os dados dos usuários que estejam nas bibliotecas podem ser, né, não é que podem ser migrados para a máquina nova. Além disso, né, os ícones da área de trabalho, a senha, o nome do usuário, tudo isso pode ser migrado também. Agora, aquelas informações de área de trabalho, arquivos da lixeira, isso aí ele não migra, porque isso para ele não são dados significativos. Tá? Então, muito cuidado. Migração de dados é uma coisa, backup é outra. Backup você vai lá manualmente ou automaticamente, né, em todos os arquivos que precisam ser salvos e faz isso numa unidade externa. Migração de dados é diferente. É o Windows migrando configurações do usuário para uma instalação nova. Tá bom? Então, esse processo pode ser feito. A gente tem duas ferramentas, tá? A USMT, que é uma ferramenta de migração de estado de usuário, que ela é feita pela interface CLI, ou seja, ela é feita por linha de comando, e ela salva os arquivos nesses lugares que eu apontei para vocês. Tá? Além de salvar esses arquivos,
ela salva também as configurações do usuário. Como é que funciona, né? A OSMT é uma aplicação da Microsoft que você vai baixar antes de fazer a instalação, vai instalar na máquina e aí vai fazer a extração dos dados. Essa extração deve ser colocada num disco externo, num pendrive, em alguma coisa assim. Não pode ser no mesmo local, vai ser apagado. Fez todo o processo, migrou os dados, você salva. Fez a nova instalação, etc., tudo bonitinho, instala de novo o SMT, dá o comando e aí você vai baixar os dados de novo para a máquina do usuário. Tá? Ela é feita em interface de linha de comando. Mas aí você pode dizer para mim assim, mas o negócio, né, tão chato, linha de comando, tem que lembrar comando. Pessoal, lembra sempre daquilo que eu falei na semana passada, né? Muitas vezes a máquina do cliente, né, o Windows, está com problema. Não é? A interface gráfica não consegue subir, fica dando tela de erro. Aí o que você vai fazer? Usar uma interface de linha de comando, que não depende do mouse, não depende da interface gráfica. Tá? E ela funciona muito bem, desde que a máquina ligue. Né? Se a máquina não ligar, não tem como. Mas se ela ligar, é uma ferramenta que funciona bem bacana e você, técnico, vai aprender a fazer esses comandos para usar esse programinha. Agora, se existe um programinha em interface de linha de comando, existe um outro em interface gráfica, tá? Que é o Windows Easy Transfer, transferência fácil. Ele é feito em linha de comando, em interface gráfica. Você vai clicando com o mouse, vai dando próximo, próximo, próximo e resolve. Tá? O que você deve ter aí nesse processo, né? Uma unidade de DVD, um pendrive, um HD externo, que é para você salvar essas configurações, tá bom? Então você usa Windows Easy Transfer numa máquina, transfere os dados, instala a outra máquina, vai lá, habilita o Easy Transfer na máquina nova e traz os dados do cliente de volta, tá? Ele vai fazer backup, vai migrar os arquivos das bibliotecas e as configurações pessoais, tá? Então, tome muito cuidado no momento da escolha. As duas são muito parecidas, tá? O que diferencia uma da outra realmente é a interface gráfica. Windows Easy Transfer é mouse, é clique, tá? E a USMT é linha de comando, tá bom? A gente vai ter oportunidade de fazer exercícios na escola, quando a gente voltar, onde vocês vão treinar todos esses comandos aqui e vão fazer essas migrações, tá bom? Não é difícil, é um processo até razoavelmente tranquilo, mas leva tempo. Então você não pode fazer sob pressão, é aquilo que a gente já falou anteriormente, né? O reparo, o conserto, né, de uma máquina precisa ser feito no local adequado, com o tempo adequado, né, com o ferramental adequado, senão você não vai conseguir fazer isso de forma satisfatória. A maior parte, né, do pessoal de suporte, maior parte, trabalha com o Easy Transfer, tá? Porque ele já está prontinho ali, clicou no mouse, definiu e funcionou. Tá bom?